Mesquita, boa noite. Muito obrigada pelos elogios, pela consideração. O Mesquita me fez esse convite e eu vim falar de um tema que eu gosto muito e, além de eu gostar, eu acredito que seja essencial aí para o trabalho de vocês dentro da tecnologia que a gente trouxe para o Brasil. Então, eu vou, antes de qualquer coisa, me apresentar, mas deixa eu compartilhar a tela. Aqui, só um segundinho. Começar com toda a boa vontade e por algum motivo, né? Eu peço que vocês desliguem o microfone de vocês, por favor. Só um segundo. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria só se vocês me respondessem aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem. Alguém podia me confirmar? Meu som está saindo, a imagem está sendo compartilhada? Ah, obrigada, gente. Sim, Obrigada. sim, tudo Então normal. vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês parte de um material que eu desenvolvi, que foi uma pesquisa independente, que me motivou pelo quanto eu me encantei com a tecnologia quando eu conheci. Eu, para quem não sabe, eu sou terapeuta naturopata, eu estou no projeto da Prife desde o início, tá? Quando teve as primeiras reuniões aqui no Brasil, não tinham nem iniciado ainda as operações. Pude conhecer o Dr. Peter, conhecer a tecnologia pessoalmente, e quando comecei a estudar a parte técnica, eu me encantei e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Comecei a desbravar tudo o que tinha, tanto de material da Price, quanto paper publicado, enfim. Então, vou fazer uma breve apresentação. E aí, hoje, como é um treinamento, eu tirei alguns temas desse material que eu desenvolvi, onde eu fui organizando tudo que eu ia estudando, porque realmente a tecnologia ela é muito simples, mas ela é muito completa. E aí eu acabei organizando aqui em um único material, né, para que daqui eu conseguisse ter uma linha de estudo, né, para ficar mais fácil para mim. Então, gente, meu nome é Cristal Freitas, eu sou doutoranda em naturopatia, mas eu sou formada em administração pela PUC de São Paulo, sou pós-graduada pela USP e eu tenho uma trajetória aí no ramo de negócios de muitos anos, né? E aí, nos últimos anos, eu migrei de área, mas eu continuo atuando dentro da parte de negócios. Foi quando eu conheci a medicina natural e pude fazer uma pós-graduação de naturopatia integrativa. E a partir daí, segui os meus estudos voltados tanto para a medicina natural quanto para a parte bioenergética e tecnologias aplicadas à medicina vibracional. Então, eu desenvolvi esse material aqui de estudo com base tanto na Prife, nos materiais da Prife e nas minhas pesquisas independentes. E aí, hoje eu gostaria de falar com vocês especialmente sobre a parte de água. Aqui nesse material eu fiz comparações a outras tecnologias que eu utilizava, a junção da Prife com outras tecnologias, ele está bem complexo, mas hoje eu vou dar o foco para vocês na água, porque eu acredito que é o primordial para a efetividade da nossa terapia e para os resultados aí de vocês ou com seus pacientes, para quem é da área terapêutica, e também para os seus clientes, tá? Então vamos lá. O nosso equipamento, ele age por base na medicina tradicional chinesa.
tá? A medicina chinesa, ela trata por meio da fisiologia energética, baseado no conceito de Qi, que é a nossa energia vital, que a gente sempre fala nas nossas apresentações. E essa energia, ela circula pelos nossos meridianos, que são canais invisíveis, como se fossem, pensa, avenidas, né? Vias expressas que conectam os nossos órgãos internos, os nossos tecidos e a superfície do nosso corpo, né? Essa rede energética, ela regula a nossa vitalidade, a nossa imunidade e também toda a nossa parte emocional e o metabolismo de cada sistema nosso. Então, esses meridianos que a gente fala nas apresentações, para quem não entende da medicina chinesa, é como se fossem avenidas no nosso corpo, vias expressas aonde circula a nossa energia. Entretanto, quando essa energia é estagnada, vamos supor que aconteceu um acidente nessa via expressa, essa energia é bloqueada. E ali a gente interrompe o fluxo harmonioso energético entre os nossos sistemas. Então, essa visão que se tem da medicina chinesa, que é milenar, de mais de 5.000 anos, hoje a gente vem aprimorando ela com esse respaldo biofísico moderno. O que seria biofísico? É as nossas tecnologias que nós temos no nosso equipamento. Essas tecnologias, elas tratam a nível subatômico, dentro das nossas células, dentro do átomo. Por isso que ela é tão eficiente em diversos tipos de desequilíbrios, dores, trazendo melhoras em diversas doenças, porque trata dentro do átomo. Então, quando a gente começa a ter um olhar da saúde por meio da medicina natural, da medicina chinesa, a gente começa a ver que não tem complexidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu quero um protocolo para isso, isso e isso. A gente tem pontos estratégicos voltados nos bloqueios dos meridianos que ajudam na aplicação do equipamento ser mais eficaz e ser pontual dentro das áreas mais afetadas, mas o princípio da nossa saúde, ele é basicamente o mesmo, independente da doença. A gente precisa de alguns aspectos do nosso corpo que promova o processo de autocura, que regule o nosso corpo e ele volte a funcionar, ou seja, que a nossa energia vital ela volte a fluir. O Aitera Care, ele é uma cerejinha do bolo. Ele vem como uma ferramenta potente que você tem dentro da sua casa para fazer esse fluxo energético fluir. Mas a nossa saúde não vai depender só do Aitera Care, né? E sim de diversos fatores que causam esses bloqueios e que a gente tem que estar aí atenta na nossa saúde. Eu vou falar especificamente da água a seguir, mas isso se dá pelo estresse do dia a dia, pela nossa alimentação inadequada, pelo sono sem qualidade, as pessoas não repousam, as pessoas não relaxam, elas não conseguem fazer a regulação do ciclo circadiano, ou seja, dormir cedo, acordar cedo. Houve essa desconexão com a natureza, com o mundo moderno. Então, esses fatores, né? Entre eles também a questão, falei do estresse do dia a dia, a poluição eletromagnética, tudo isso são fatores oxidativos que eles diminuem a nossa imunidade e aí a partir daí surgem os desequilíbrios e as doenças, né? Então, dentro da medicina chinesa, esse princípio ele foi tratado durante centenas de anos, promovendo a saúde, restabelecendo esse processo de autocura por meio da acupuntura, principalmente, né? Aonde vai no ponto específico, no meridiano, identifica o bloqueio e promove o desbloqueio. E é muito interessante e eu tenho muita admiração pela acupuntura, mas o que a gente trouxe aqui com a Price é a facilidade de você poder fazer como se fosse, tá? Não estou aqui substituindo terapias, digo que eu tenho muito respeito, mas as coisas avançam, né? E aí a gente conseguiu, de uma forma portátil, trazer uma tecnologia que promove algo muito parecido com a Muito acupuntura. bem. Entretanto, você não precisa ter todo o conhecimento dos pontos.
Eu peço que alguém está com o microfone ligado, que desligue, por favor. Apenas um Ah, breve não, isso conhecimento dos meridianos. Você, eu acho que é Antônio, está com o microfone ligado. Você consegue promover esse desbloqueio e a sua energia vital voltar a fluir. Então, é sempre bom a gente voltar a esse princípio do nosso dispositivo, né? Que isso aqui, quanto mais falar, mais vocês aprendem e aos poucos vocês vão decorando. Então, aqui é um pouco sobre a medicina chinesa e a proposta da Price é que esse dispositivo, o iTeracare, ele ofereça uma abordagem não invasiva, fundamentada nesses princípios da medicina chinesa, mas com tecnologia vibracional de alta precisão, né? Onde a gente usa a vibração do terahertz combinada com o campo quântico estruturado e um núcleo mineral de quartzo óptico. Então, o que acontece? O nosso dispositivo ele é capaz de estimular esses trajetos dos meridianos e estrutura energética sem perfurar a pele ou causar agressão tecidual. Então, essa energia que é trabalhada nos meridianos, que ela age a nível subatômico, ela trabalha por meio da nossa água intracelular. Então, essa vibração, eu peço mais uma pessoa com o microfone ligado que desligue. Essa vibração, ela vai agir na água. A água, ela, tanto no nosso corpo quanto fora, ela consegue corresponder a frequências, tá? Tanto positivas quanto negativas. Então, esse tratamento, ele vai se dar por meio dessa água intracelular que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui é sobre os principais meridianos, tá? Assim, vocês podem pegar essas imagens no Google, é bem interessante vocês imprimirem, mostrarem para os clientes de vocês. Eu fiz aqui, plastifiquei, ficou bem legal, então fica mais fácil, assim, para quem não tem tanto conhecimento, explicar e mostrar para as pessoas para elas conseguirem entender. E agora sobre a água. Então, a água, estrutura, frequência e reorganização celular. A água é o componente mais importante, mais abundante do corpo humano, representando até 75% da nossa massa corporal em tecidos jovens e cerca de 60% em adultos, e às vezes até menos. A gente nasce, desde a fecundação, nós somos 100% água. Conforme a gente vai envelhecendo, então a gente nasce, vai perdendo um pouco dessa água e a gente vai envelhecendo. O envelhecimento, ele é acompanhado desse processo de desidratação, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, elas não são ensinadas a beber água corretamente. Água não é apenas aquela quantidade diária, aquela continha que a gente faz, né? É, 30, acho que são 30 ml por quilo diário, não se dá apenas a esse princípio de quantidade. A gente precisa olhar a qualidade dessa água, e dentro da qualidade dessa água tem várias coisas para a gente analisar, e também a forma como é bebida essa água. Então, o ser humano, o envelhecimento, ele acompanha essa desidratação. Então, por isso que é muito importante a gente sempre bater na tecla das pessoas se hidratarem. Então, se você, quanto mais hidratado você tiver, mais tempo você vai demorar para envelhecer, vamos se dizer. E dentro disso, também as doenças a aparecerem. Então, longe de ser um mero solvente, a água atua como um meio de armazenamento, transmissão e amplificação de sinais biofísicos e estruturas celulares, especialmente a mitocôndria e as proteínas de DNA. Então, estão imensas em domínios aquosos que influenciam suas funções eletroquímicas e epigenéticas. Então, a água não é apenas um solvente, ela também é um nutriente. Então, a partir da água, a gente vai se nutrir, não é apenas o beber água para não desidratar. E dentro do aspecto biofísico, a água ela tem essa capacidade de influenciar nas questões eletroquímicas e epigenéticas, e também no aspecto biofísico.
na capacidade de carregar informação. Então, lembram lá nas nossas apresentações, quando a gente fala que o nosso dispositivo ele traz a informação de uma célula saudável e essa célula ela volta a vibrar como saudável, vocês devem lembrar daquele slide, né, onde a gente tem a célula que ela está vibrando normal, aí ela vai adoecendo, a gente carrega com a Iteracare e ela volta a vibrar. Aquele carregamento nada mais é do que uma informação de uma informação que é impregnada na água, que tem essa capacidade de receber essa informação e vibrar dentro daquilo que é estabelecido. Aqui a gente está falando de uma frequência que ela é harmônica, mas também, se fosse uma frequência negativa, algo, por exemplo, se você deixar uma água do lado de um Wi-Fi, o que emite radiação, e essa radiação ela é nociva para o nosso organismo, essa água, ela vai ser uma água, ali você vai olhar, vai ser uma água normal, mas ela vai ter uma frequência negativa, e aquilo não vai fazer bem para você. Então, eu trabalho também na parte terapêutica, onde eu faço análise do espaço referente a essas frequências que são nocivas, a poluição eletromagnética. E no meu trabalho, eu selo esses dispositivos elétricos, eletrônicos da nossa casa, porque eles trazem essa informação que no nosso corpo é nocivo, para a água que a gente consome, para os alimentos. Então, a gente tem, todo mundo que trabalha já com essa medicina energética tem um pouco mais de conhecimento disso, de quanto tais frequências são nocivas. E aí, o legal é que a gente trouxe aqui um contraponto, uma frequência que ela vai ser positiva para o nosso organismo e que a gente vai começar a tratar a água para se tratar. Então, eu trouxe aqui nesse meu material pesquisas, a maioria das pesquisas é na base de Pollack, mas eu tenho outros autores aqui também, que eles demonstram que a organização molecular da água, especialmente a sua estrutura hexagonal ou coerente, existe essas duas, eu vou explicar depois para vocês, que é essencial para nossa regeneração celular, para comunicação sináptica e também para imunorregulação. A água, ela além de solvente universal, ela é reconhecida como meio de informação biológica. Então, aqui eu também trago para vocês uma dica, se vocês puderem pesquisar sobre as pesquisas de Masaru Emoto, que ele fala especificamente sobre essa questão da informação na água. Então, o seu estado físico-energético influencia na comunicação intercelular, os processos metabólicos e a capacidade regenerativa do corpo. A qualidade biológica da água determina a sua absorção coerente e o papel no sistema energético humano. Então, a célula, ela precisa de três coisas. Ela precisa de nutrientes, água estruturada e comunicação eletromagnética coerente. Então, a gente precisa ter essas energias positivas na nossa célula, para que a nossa saúde realmente flua, né? Sem nenhum empecilho, voltando lá na medicina chinesa, para que não cause esses bloqueios energéticos. Então, o nosso dispositivo, ele vai responder diretamente nessas três coisas, né? Ele vai estruturar a água, ele vai favorecer a ativação celular sem interferência química, e vai promover essa coerência vibracional sistêmica. Então, é muito importante vocês terem a consciência quando o Dr. Peter fala, vamos frequenciar os copinhos de água antes e depois do uso do dispositivo. Aquilo não pode deixar de ser feito. É muito importante. Até porque, quando a gente faz qualquer terapia vibracional, o nosso corpo ele tende a desidratar. Ainda mais o Aitera, que ele vai aquecer, né, o nosso corpo. Então, é muito bom frisar na importância da hidratação. Pessoas que não bebem água, elas têm que tomar muito cuidado com qualquer terapia de frequência. Eu sou muito franca com vocês. Ah, eu não gosto de beber água. Então, primeiro você tem que curar isso em você, você tem que voltar a aprender a beber água e ir usando o equipamento aos poucos, porque ele vai agir dentro da sua água intracelular.
Então, a água coerente e as suas propriedades bioativas, a água coerente, ela faz essa regeneração celular. Então, o Dr. Gerald Pollack, que é uma das bases das minhas pesquisas, ele fala que a água coerente ou a água hexagonal, ela é conhecida como a quarta fase da água, que é uma forma organizada da H2O que se forma ao redor das superfícies hidrófilicas, como uma membrana celular da proteína de DNA e apresenta as seguintes propriedades. Então, ela é composta por uma camada estruturada. Peraí, gente, só um minutinho. Ela é composta por uma camada estruturada, o que forma essa molécula hexagonal. Ela tem uma carga elétrica negativa, com acúmulos de elétrons livres, que eles agem como uma bateria bioelétrica local. Por isso que a gente tem aquela sensação de carregar o nosso corpo energeticamente. Ela tem uma maior capacidade de armazenar energia, ela facilita a troca de íons e sinais bioelétricos, ela atua como condutor de informação bioquântica, ela forma-se naturalmente ao redor de membranas celulares, proteínas e mitocôndrias, especialmente quando expostas à luz infravermelha, radiação terahertz ou campos quânticos suaves. Então, além da questão hexagonal que o nosso dispositivo ele faz tanto no nosso corpo, quando você sopra na pele, lembra que a gente é quase 70% água. Então, quando o dispositivo ele faz tudo isso que eu estou falando, mas também quando você sopra no copo, na jarra, no filtro de vocês diretamente, ele promove tudo isso e potencializado com a questão da frequência terahertz. Então, essa água, ela forma literalmente uma zona de exclusão, repelindo solutos e toxinas, o que favorece um ambiente limpo funcional para a célula. Então, a água com frequência terahertz, ela é um grande suporte às terapias de detoxicação, tá? Não estou falando aqui que a água com a frequência que ela vai limpar literalmente todo o seu corpo. A gente precisa de outras ferramentas para ajudar, mas ela é um grande suporte quando você vai fazer qualquer terapia de detox. E acaba sendo, sim, um detox mais sutil. Mas para quem vai fazer uma desparasitação, um detox de metais ou qualquer outro tipo de detoxicação, um processo de emagrecimento, você vai ter melhores resultados com a questão da biodisponibilidade dessa água. Então, diferente da água líquida comum, a água coerente, ela apresenta ordenação molecular específica, criando uma estrutura cristalina com propriedades únicas. A água estruturada forma uma matriz coerente ao redor das proteínas celulares, afetando diretamente a bioatividade e a integridade enzimática e regeneração celular. Agora eu vou falar uma forma mais simples para todo mundo entender. A água, quando ela na natureza, ela tem os minerais essenciais, ela tem movimento, ela recebe energia solar. Então, a água na natureza, ela é perfeita para a gente. Era a água que a gente precisava consumir para viver de forma saudável. Agora, qual é o atual cenário de água que chega para a gente? Antes de terahertz, a gente não tem acesso a uma água pura de qualidade, a gente não tem acesso a uma água mineral. E aí, o terceiro aspecto, que é a questão da reorganização molecular, porque essa água, quando ela sai da natureza e ela perde o movimento, é como se ela morresse, é uma água morta, que não tem estrutura molecular adequada para entrar dentro da nossa célula. Então, as moléculas da água, elas ficam totalmente desorganizadas, formando o que a gente chama de clusters, e a partir disso, a gente não consegue ter hidratação intracelular. Então, a gente não consegue se hidratar. Às vezes você vê pessoas que tomam muita água, mas estão desidratadas. Muitas vezes a pessoa ela chega a estar inchada, porque essa água, ela tá morta, ela tá grossa, ela não tem biodisponibilidade, ela não tem organização molecular. Então, a gente não consegue fazer esse processo dela entrar dentro da célula.
e fazer a hidratação conforme tinha que ser feita. E além do mais, lembra, a água ela não é apenas um solvente, ela vai levar minerais essenciais para dentro da nossa célula. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá fazendo algum tratamento e ela não está vendo o resultado ou tratamento da medicina convencional, ou até mesmo uso de suplementação, porque a água não está adequada. Então, hoje, o nosso dispositivo, ele não tem função de filtrar a água, de purificar, então vocês precisam buscar um bom equipamento de purificação para a casa de vocês. A gente também tem que tomar muito cuidado com água mineral, água de galão, não é uma água apropriada, tá? Para o uso diário, para o uso da família de vocês. Não precisa buscar um dispositivo de filtragem de qualidade. Ah, às vezes a pessoa não tem condição, pelo menos um filtro de barro, tá? Não é o super ideal, mas pelo menos, porque tem muita água mineral que é água de reuso. Você compra como água mineral, mas na verdade são águas de reuso. São águas que elas são submetidas por processo de osmose reversa, tira tudo de ruim que tem na água, e aí eles pegam e remineralizam e vendem em garrafinha. Então também não são águas ideais para manutenção da nossa saúde. Então aqui, olha, vocês têm uma terapia que, além de tudo, vai potencializar qualquer outro tratamento, trazendo a efetividade terapêutica, né? Tem muitas pessoas que fazem várias coisas e não melhoram, e aí a gente troca a água ou traz qualquer ferramenta que melhora a qualidade da água, como a Itera quer, e a pessoa começa a ver resultados, começa a dormir melhor, começa a emagrecer, coisa que não conseguia. Então, a gente precisa ter essa consciência que a água é a principal ferramenta da nossa vida, da nossa saúde e das nossas terapias, e que vocês hoje têm um dispositivo que ele age por meio da água do nosso corpo. Então, aqui é um pouco sobre a questão do papel da regeneração celular. Então, a água coerente, ela tem efeitos diretos sobre a recuperação tecidual e a reaplicação celular. Então, na questão da nossa energia celular e ATP, ela atua como um reservatório de elétrons e facilita o transporte protônico, principalmente bioenergético, das mitocôndrias. Então, ela vai ajudar ao funcionamento das nossas mitocôndrias, que é onde a gente produz a nossa energia pessoal, de forma adequada. Então, isso resulta em um aumento do processo de ATP, no processo de energia do nosso corpo. Estabilidade estrutural, então a água a presença de água coerente, ela estabiliza as estruturas das nossas proteínas de DNA e RNA. O doutor Peter ele já falou um pouco sobre isso, né, voltado ao equipamento, sobre a questão das nossas proteínas de DNA e RNA, e ela também reduz a questão do nosso estresse oxidativo intracelular e favorece a expressão de genes reparadores. Então, aqui eu trouxe a questão, já algumas imagens, né, sobre a aplicação do nosso dispositivo. Então, assim, muito simples. Você pega uma. Eu gosto sempre de fazer numa jarra, porque ele tem uma capacidade de frequenciar grandes quantidades, né? Então, eu já pego uma jarra gente, sempre de vidro, nunca de plástico, tá? E copos de vidro também. E ali eu sopro por 2 minutinhos, e essa água ela fica frequenciada por até 48 horas. Então, o interessante não é só fazer a frequência na água ali durante o uso da terapia, mas também no consumo da água diário. Inclusive, o Dr. Peter ele ensina a gente nos treinamentos a colocar a frequência terahertz em outros líquidos, até no seu alimento você pode frequenciar. Então, quando vocês começam a entender, né, o poder dessa frequência na água e o quanto isso traz resultados, né, o nosso slogan da Prive de um dispositivo para cada casa faz muito sentido, porque vocês começam a ver a diferença da saúde antes e depois de usar esse dispositivo,
e que depois, quando vocês começam a colocar na rotina de vocês, eu vou mostrar depois alguns resultados referente a apenas o uso da água com terahertz, que vocês não vão ficar mais sem. Então, o Aitera, ele vai ser daqui uns dias como uma panela de pressão, como uma máquina de lavar. Hoje eu, como a minha máquina de lavar a louça, que eu não consigo mais ficar sem. E realmente traz diferença na saúde da família, assim, de forma instantânea. A gente não precisa de muito tempo de uso para ver resultados. Então, a frequência terahertz que o nosso dispositivo dispara na água, ela vai ressoar com as ligações de hidrogênio na água, facilitando a formação da água coerente, que eu falei para vocês, estabilizando os domínios hexagonais, e especialmente em águas previamente purificadas ou mineralizadas. Então, quanto melhor a qualidade da água, quanto mais pura essa água, melhor vai ser o resultado da terapêutica. Então, a gente vai também estimular essas zonas de exclusão, favorecendo ali a eliminação, o descarte de toxinas. Então, você acaba entrando no processo de detoxicação natural pelo uso da água. Só. Então, a radiação terahertz, ela reestrutura a água ao nível quântico, facilitando a regeneração celular e os processos de autocura, tá? Então, essa ação da frequência na estrutura da água, ela vai interagir com a água por meio da ressonância com as ligações de hidrogênio, promovendo fragmentação dos clusters moleculares que eu falei para vocês, as moléculas que elas ficam todas bagunçadinhas, parece como se fosse um cacho de uva, sabe? E aí, ela vai fragmentar esses clusters grandes em microestruturas hexagonais, reduzindo ali a tensão superficial. Então, a gente vai reduzir a coesão intermolecular. Então, essa água, ela vai ser mais leve, você vai sentir essa leveza na água, uma água mais fina e, consequentemente, mais hidratante. Criação de microdomínios coerentes com propriedades similares à água coerente. Aumento da biodisponibilidade celular e penetração transmembranar. Então, a gente vai conseguir aumentar a capacidade de hidratação intracelular e melhorar também a capacidade de troca de íons, ATP e regeneração tecidual. Então, a gente vai conseguir promover também o aumento de ATP, ou seja, da produção de energia dentro das nossas mitocôndrias, e a maior eficiência na entrega de oxigênio e nutrientes. Então, aqui, essa parte a gente também tem nas nossas apresentações, foi feito uma microscopia de campo escuro antes e depois do uso da água com terahertz. Então, aqui vocês podem ver a estrutura sanguínea antes, tudo acumulado, tudo bagunçada, e depois o quanto que o sangue volta a fluir, tá? Isso apenas após o uso da ingestão da água. Então, a radiação terahertz, ela fragmenta aglomerados moleculares da água, convertendo em uma estrutura de menor coesão e maior penetração celular. Então, vai ser uma água que ela vai ser mais fina, que as moléculas elas vão estar organizadas e a gente vai conseguir fazer essa hidratação intracelular. É, Aqui eu trouxe um estudo que foi feito em 2021, que eles demonstraram por meio da espectroscopia, o terahertz reduz significativamente a tensão superficial da água tratada, resultando em frequência vibracional inferior em hertz, um marcador biofísico de maior absorção celular. Então, aqui, o que que isso quer dizer? Eu não sei se eu coloquei nesse material, tem uma tabela, eu peço desculpas que eu não coloquei aqui. Esse trecho, ele quer dizer o quê? Que a água, ela tem água com frequência em hertz, ela tem dentro de um aspecto vibracional, ela é a menor medida comparada a outras águas. Então, por exemplo, uma água ionizada, uma água magnetizada, a água da chuva, a água de poço. A gente tem essa tabela, tá na nossa apresentação oficial, aonde o terahertz, ele tem a menor medida.
ou seja, ele acaba tendo uma maior absorção celular comparada a outras águas. E aí lá ele mostra águas tanto sem tratamento quanto com alguns tratamentos de reorganização molecular, que eu gosto, sou super fã, mas o terahertz ele acaba sendo um pouquinho superior nesse aspecto. Então, aqui eu falei um pouco sobre essa questão da água estruturada. Ela, ela possui, então, esses padrões geométricos estáveis e simétricos, né? Formando hexágonos. E aí, o que que acontece? Aqui, a gente consegue ter uma baixa tensão superficial, uma alta condutividade elétrica e uma maior capacidade de armazenar e transferir energia. Por isso que muitas vezes a gente pega pessoas bem comprometidas e a pessoa, ela tá ali, independente da questão de saúde que seja, às vezes até de cunho emocional ou de dor, e aí a pessoa ela volta a ter energia, exatamente por isso, pela maior capacidade de armazenar e transferir por meio do terahertz. E aí agora, eu vou, antes de falar para vocês alguns resultados por meio da que eu trouxe aqui. Então, antes de finalizar, falar sobre essa hidratação terapêutica profunda. Então, a gente vai conseguir promover uma hidratação intracelular real, diferente da retenção extracelular de líquidos. Então, é uma água que realmente vai hidratar, que não vai deixar a pessoa inchada, como eu falei para vocês. Ela é essencial em terapias anti-envelhecimento, detox, modulação de imunidade e regeneração mitocondrial. E esse veículo bioinformacional, ela é usada como condutora de frequências em outras terapias, como por exemplo na homeopatia, em terapias de florais, em terapias radiônicas, tudo isso a gente já trabalha por meio dessa questão de informação, dentro da água. Então hoje vocês têm um dispositivo que vocês vão poder fazer isso na casa de vocês. E também aqui, só um minuto. Então, a gente também é uma amplificadora de terapias bioenergéticas, como a questão da biorressonância, que eu trabalho, cromoterapia, escaneamento quântico. Então, a gente consegue usar ela de suporte a vários tipos de terapias e tratamentos de forma natural. Então, a água hexagonal, ela atua como um campo morfogenético líquido reforçado e coerente celular e comunicação bioquântica. Aí aqui eu fiz essa tabelinha aonde eu coloquei os termos que são super conhecidos como água estruturada, água coerente e água hexagonal. E aqui a definição técnica e a diferença de uma para outra, tá? Então, a água estruturada é uma água com qualquer formação de organização molecular superior à água caótica, né? Essa água que a gente pega, que vem na rede, ou que vem por garrafinha, é um termo mais comercial. Então, a água estruturada, ela é estruturada, mas nem sempre ela é coerente. A água coerente são moléculas de água vibrando em fase, formando domínios organizados com energia quântica, tá? Ela é estruturada? Sim. Ela é coerente? Sim. Agora, a água hexagonal é uma água estruturada geométrica de 6 lados, como nas zonas de exclusão. Essa água, ela é estruturada? Sim, mas ela é coerente? Parcialmente. Então, toda água coerente, ela é estruturada, mas nem toda água estruturada, ela é coerente. Então, a ação do Iteracer, ela visa restaurar esse estado de coerência vibracional da água intracelular, favorecendo sua estrutura e função. E aí, eu trouxe aqui alguns casos clínicos, tá?
Então, teve um paciente que ele tinha síndrome de fadiga crônica. Após 4 semanas ingerindo água estruturada com o nosso dispositivo e aplicando no local do plexo solar e na coluna lombar, ele teve uma melhora de 30% em clareza mental, disposição e qualidade do sono, tá? Ele foi aqui acompanhado, por iridologia e por biopedância. Esse relato foi de 2023. E um segundo paciente, que ele tinha dermatite atópica leve, a pele desidratada e com dermatite, após 2 semanas do uso da água tratada e também a aplicação facial, ele teve uma redução visível da aspereza e da coceira. E aí, aqui um terceiro paciente que ele tinha insônia crônica refratária, ele melhorou da. Peraí. Paciente com insônia crônica resistente à fitoterapia, após o uso diário da água tratada com o nosso dispositivo e exposição das regiões cerebrais por 10 minutos, ele teve uma melhora progressiva do sono a partir da terceira semana. Então, quais os benefícios clínicos dessa água tratada com o nosso dispositivo? A gente vai ter uma hidratação intracelular mais eficiente, a gente vai melhorar a fluidez do sangue e transporte de oxigênio, vai ter uma redução de radicais livres e melhora do pH, vai aumentar a clareza mental, energia e imunidade e também apoio estratégico a estratégia de detoxicação sistêmica. Então, esses estudos indicam que a água corrente ela pode modular os nossos canais de aquaporina, que seriam como se fossem as portinhas da nossa célula, favorecendo aí a nossa regeneração mitocondrial até influenciar as nossas vias epigenéticas associadas ao nosso envelhecimento. Então, a água com terahertz, ela também é um grande suporte de anti-envelhecimento. Aqui eu trouxe algumas imagens de outro uso do nosso dispositivo. Então, aqui você energizando os vegetais e as frutas, coloca eles na água e energiza. E também aqui do lado tá falando sobre animais de estimação, mas focando para a parte da comida, o Dr. Peter ele também falou no último treinamento aqui no Brasil que a gente pode energizar a comida antes da alimentação. Então a frequência terahertz ela tem essa grande potência de ela é como se fosse impregnada dentro da água ou que a gente vai inserir, ou que a gente vai, ou direto no nosso corpo, ou também dos nossos alimentos. Deixa eu ver aqui, porque tem bastante gente no chat. Tem uma imagem sobre. Vocês não passaram. A imagem não apareceu para vocês? Apareceu Ah, tá. normal. Apareceu Ah, tá. normal. Que uma pessoa falou que a imagem não foi, então lá. Isso, aqui, ó. Eu citei o Masaru Emoto, sim, ele tem um trabalho muito interessante sobre a água, Lorena, e eu convido vocês a pesquisarem. Ele fala sobre a questão a água, como ela tem a capacidade de carregar informação. Então, ele fez pesquisas, entre elas, algumas onde ele falava palavras boas, palavras de bênção para um copo de água e palavras negativas, e como esse copo, e como essa água, ela agiu, tá? E como ela ficou quando colocada alguns alimentos, né? Que alguns alimentos, eles acabavam crescendo mais, e outros não, eles acabavam morrendo por conta dessa capacidade de informação. Deixa eu ver aqui. Reginaldo, precisamos ter um corpo levemente alcalino com pH acima de 7,35. Exatamente, Reginaldo. Eu não entrei nesse aspecto de alcalinidade, porque eu quis focar mesmo na parte da questão da informação biofísica da água, por isso que eu citei para vocês, né? Procurem um bom filtro, procurem um bom dispositivo, um bom purificador para casa de vocês. Eu tenho todo esse conhecimento de água porque eu trabalhei muito tempo nessa parte de água, né? Empresa de filtragem. Então, assim, quando vocês procurarem um bom filtro, vocês já vão ter acesso à questão da alcalinidade, né? A gente precisa buscar uma água levemente alcalina, eu gosto de falar uma água alcalinizante,
acima de 7,35. A gente também não pode tomar muita água alcalina, o nosso corpo ele não foi preparado para isso, mas a observação do Reginaldo está super correta. Uma água bem filtrada e alcalina e frequenciada com o nosso Iteracare se torna um verdadeiro cálice de saúde. Exatamente, Lorena, isso mesmo. Antonei. Água depois filtrada pode ser colocada em outra vasilha que não seja vidro? Ah, sim, Anthony. Se você tiver uma garrafinha, por exemplo, que ela seja livre de bisfenol, né? Aquelas garrafinhas que é BPA free, você pode sim utilizar, tá bom? Sempre dê preferência para vidro, mas se for uma garrafinha segura, pode utilizar. Arlete, esse material é um material de pesquisa pessoal minha, eu ainda não compartilhei, mas conforme eu for fazendo treinamentos, eu vou trazendo os conteúdos para vocês, tá bom? É, Caroline Gomes. Depois eu vou ver com a empresa se a gente consegue fazer um material com base nesse meu voltado só para água, tá bom, pessoal? Lorena, esse material está maravilhoso. Obrigada, Lorena. Cláudia, pode ser aplicado em quem tem glaucoma? Pode sim, Cláudia. A gente tem algumas restrições, né? Se a pessoa já não tiver alguma lente nos olhos e tudo mais, nenhum corpo estranho pode aplicar diretamente, mas a água, ela não tem nenhuma restrição. Na verdade, todas as pessoas devem tomar a água com organização molecular, inclusive os animais de vocês, tá bom? Entrei um pouco tarde para o treinamento. Lorena, vai ficar. Acho que eu tô gravando aqui e eu vou disponibilizar no YouTube. Casamento perfeito de Iteracare com purificador. Isso. Ó, a Jana fez uma pergunta. E quanto tempo de ativação da água? Ô, Lorena, 2 minutos já é suficiente, tá bom? Posso aplicar na água ozonizada? Pode sim, Jana. Não tem nenhuma restrição, não. Quanto tempo dura a energia na água? Doutor Antônio, a água ela fica frequenciada por 48 horas. Eu trago aqui uma informação a mais para vocês. É, eu que trabalho com essa parte de frequência. Se vocês puderem comprar uma jarra que ela tenha. Oi, é que eu não vou levantar agora para pegar a minha, que tá longe. Mas sabe, uma jarra, não que seja pelo menos quadrada, não redonda, ou que tenha 6 ou 8 lados. Esse formato, a gente consegue manter a frequência na água por mais tempo, tá bom? Eu uso aqui na minha casa. Reginaldo, excelente treinamento. Obrigada. Como seria a aplicação para controle de lúpus eritematoso sistêmico? Ô, Carolina, a gente sempre foca no protocolo básico, tá? Que são os 10 pontos associados à ingestão da água, tá bom? Sempre que começa aos poucos, né? Aqui, Depois a gente pode Cristal. ir aumentando. Oi? Aqui a Ai, jarra. a Thelminha tá aqui. Essa daí mesmo, Thelma. A Thelma Quadradinho. sabe que você sabe o que eu tô falando, né, amiga? Sei. Então, gente, se vocês puderem Parabéns. comprar uma jarrinha dessa, é interessante, né? A gente tem uma segurança maior da frequência ali. Não vou me estender muito aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Tem uma dor. O doutor Antônio ele sofre com dores e ele está esperando chegar o equipamento. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o senhor. Então, Luciana, eu dei uma dica aqui, que assim, talvez dê para manter um pouquinho mais, né? Eu tenho uma outra negócio de energizar água, que é outra terapia, que eu consigo manter aí até 7 dias. Eu não fiz os testes com a do Iteracare, mas eu vou tentar fazer com radiestesia e posto no grupo para vocês. Mas assim, sempre a água, se você tiver uma água energizada, uma água fluidificada, até mesmo uma água benta, que entra dentro desse aspecto energético, você tiver uma jarra igual a Thelminha postou aqui pra gente, que ela tem de 6 a 8 lados, a gente consegue manter um pouco mais a frequência.
Mas assim, vocês tendo o dispositivo, faça todos os dias, né? Então, rapidinho. Gratidão, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Gratidão, eu tenho um grupo onde. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo informações para enriquecer o trabalho de vocês, tá bom? Mesquita, tá aí, Mesquita? Estou aqui, Cristal, atento, ouvindo atentamente a sua excelente palestra. De antemão, já quero agradecer aí, muito obrigado. Afinal de contas, você concluiu um trabalho maravilhoso para nós, para todo o time. Como o Renato Obrigada. falou, nós chegamos a 121 computadores conectados, uma energia muito legal. Cristal, parabéns, você explana de uma forma super objetiva de dar, enfim, foi simplesmente sensacional. Parabéns também a todos os participantes, como é sabido pela maioria. Nas nossas lives oficiais acontece terças e domingos, onde nós apresentamos a proposta de negócio, terças e domingo, e normalmente no domingo tem o treinamento também. E hoje, como foi falado antes, a gente tirou para fazer esse bate-papo, né, fazer um treinamento. E agora, pessoal, a próxima live, fiquem atentos aos grupos. Alguns trabalham com linha de transição, porque estamos sempre postando informações pertinentes ao negócio nos grupos e também na linha de transição.